Bom, essa obra começa apresentando o nosso Prota, um estudante comum de ensino médio, que por acaso tem uma amiga de infância que estuda na mesma classe que ele. O nome dela era Keiko, uma garota muito bonita, que é a mais popular de toda a escola. Bem diferente do Prota, que não é muito popular, e ainda por cima um nerd introvertido. E talvez por isso, diferente da infância, onde eram bem amigos, atualmente ela é fria com ele, e aparentemente o odeia. Contudo, mesmo assim, o Prota ainda ama essa garota. Com isso, torcendo para que algum dia eles voltem a se aproximar novamente como antes. Enfim, em um dia depois das aulas, Keiko e o Prota ficaram responsáveis por limpar o quadro negro, afinal o professor deles era muito rigoroso. Portanto, se eles não cumprissem essa tarefa, todos da sala estariam de castigo. Desse modo, enquanto o Prota fazia a sua parte, Keiko, indignada, pergunta o que o Prota queria olhando tão de repente para ela. No entanto, o Prota, se fazendo de desentendido, diz que não entende onde ele queria chegar, pois ele com certeza não estaria olhando para ela. Porém, revoltada, Keiko diz que não está vendo coisas, que tem certeza que o Prota estava olhando para ela. Por isso, não era de se admirar que o Prota fosse impopular. Mas o Prota, sem entender muita coisa do que estava acontecendo, pergunta se a garota não estava indo longe demais, pois mesmo que ele de fato não fosse popular, ainda assim ele tinha certeza que não estava a admirando. Enfim, cansada de toda essa discussão, a garota diz para que apenas ele não fale com ela novamente, pois todos da escola poderiam ter uma ideia errada sobre eles. Desse modo, mais tarde, nesse mesmo dia, quando já estava em casa, o pai do Prota chega de viagem e diz que tinha algo muito importante para compartilhar com o Prota. Bom, para espanto do Prota, o seu pai diz que se casou novamente e que agora ele teria uma enteada, que seria a meia-irmã do Prota. Ao passo que o pai do Prota chama ele até a sala, onde ele apresenta a nova irmã do garoto. Todavia, para espanto do Prota, a sua nova irmã era nada mais nada menos que Keiko, a garota mais popular da escola, que com certeza odiava o Prota. Desse modo, sem acreditar ainda, o Prota pergunta o que Keiko estava fazendo ali. Instante em que a nova mãe da Prota diz que essa garota era a sua filha. Enfim, intrigados, eles dois vão até o quarto e o Prota pergunta para Keiko se ela sabia desse casamento repentino. Se ela sabia que viria morar com eles a partir de agora, momento em que ela diz não, pois ela só ficou sabendo hoje quando chegou em casa. Incrédulo, o Prota diz que não podia acreditar que eles dois seriam meio-irmãos. Porém, fazendo pouco caso, a garota diz: E daí? Nós apenas dividimos a mesma casa e não há mais nada nisso. Ao passo que avisa que ninguém poderia saber sobre isso. Portanto, ela não responderia por si, caso ele contasse a alguém sobre isso. Fora, que ela não iria aceitar que eles dois fossem juntos para a escola. Então ela pede para que Prota certifique-se de definir a hora quando sair de casa. Além disso, ele não poderia entrar no quarto dela sem nenhum motivo. O que de fato deixou o nosso Prota muito para baixo. Mesmo assim, dias depois, vemos o Prota indo em direção ao banheiro. Momento em que ela afirma que o Prota só poderia demorar 5 minutos, pois ele deveria se apressar, uma vez que ela também queria banhar. Todavia, o Prota diz que o período de 5 minutos para um banho era muito curto. Afinal, era o mesmo tempo de ele fazer uma sopinha instantânea. Porém, Keiko logo corrigiu o Prota, e diz que o tempo do macarrão era de 3 minutos. Então, ele só teria 3 minutos para tomar seu banho. Bom, vendo a indignação do Prota, ela diz que a única saída seria que os dois tomassem banhos juntos de banheira. E assim, não se atrasariam. Porém, caso os dois entrassem na banheira, correria o risco de acabarem dando uma bitoca sem querer, já que o espaço era bem curto. Desse modo, sem entender, o Prota começa a questionar a ideia de Keiko, ao passo que a garota fica constrangida e diz para ele parar de pensar besteira, e que agora ele só teria 2 minutos para banhar. Momento em que o Prota reflete que mesmo sendo meio-irmãos, ela ainda era muito fria com ele. No entanto, antes ela costumava encará-lo quando os olhos deles se encontravam, e o ignorava quando ele tentava falar com ela. Ou seja, comparado a isso, o Prota já tinha percorrido um longo caminho. Enfim, na hora de ir para a escola, o Prota percebe que Keiko esqueceu seu lanche, então ele não teve escolha se não levar para ela. Mas como ela disse para não falar com ela na escola, ele resolve deixar o lanche em cima de sua carteira, e em seguida saindo rapidamente. Bom, no final do dia, depois da escola, Keiko vem até o quarto do Prota, e por mais incrível que pareça, ela diz: Obrigada. Então, meio que sem jeito, e com vergonha de completar o resto da frase, a fim de explicar o motivo do agradecimento, a garota apenas diz: Boa noite.
Mesmo assim, o Prota fica muito feliz com o agradecimento, pois talvez tudo esteja ficando um pouco melhor. Contudo, no outro dia na escola, uma das colegas de sala do Prota vem perguntar se ele estava namorando a Keiko. E mesmo o Prota dizendo que não, essa pessoa afirma que alguém viu eles dois entrando na mesma casa. O que com certeza deixa o nosso Prota sem reação, pois ele não sabia que resposta dar, uma vez que Keiko disse que não queria que ninguém descobrisse sobre eles. Momento. Que para piorar tudo, a colega de classe ainda afirma que eles dois se conhecem desde que eram crianças. Instante que a meia-irmã do Prota chega e também é questionada sobre o namoro, que de pronto acaba negando, mas a garota mais uma vez confirma que alguém viu eles dois entrando na mesma casa. Enfim, sem saída, Keiko acaba explicando aos seus colegas que os pais deles acabaram se casando. Com isso, ela e o Prota acabaram se tornando meio-irmãos. O que significa que eles dois estão vivendo sobre o mesmo teto, ou seja, nada mais, nada menos. Bom, no fim do dia, depois da escola, o nosso Prota achou que sua meia-irmã estaria zangada. Então, ele decide ir bater na porta do seu quarto para lhe pedir desculpas. Mas, depois de quase meia hora batendo, ela não abre a porta. Então ele decide voltar até seu quarto. No entanto, quando ele abre a porta, se depara com Keiko deitada em sua cama, abraçando e cheirando seu travesseiro. Ao passo que o Prota observa ela falar: Nossa, o travesseiro do Prota é tão cheiroso e macio. Eu estou amando tudo isso, é como viver em um sonho. E que sonho maravilhoso é viver na mesma casa que o Prota. Mas pensando bem, deve ser porque desde a infância eu sempre amei ele. Então isso é uma recompensa que Deus me deu. Será que isso é um sonho? Ou é real? Em seguida comentando que devia ter aproveitado a chance e dito aos colegas de escola que eles realmente estavam namorando. Enfim, Keiko começa a dar algumas bitocas no travesseiro e o Prota, sem acreditar, pergunta o que ela estava fazendo. Assustada, a garota apenas diz para o Prota esquecer o que viu, pois ele tinha entendido tudo errado. Então, daquele dia em diante, Keiko ficou bem mais fria com o Prota. Inclusive, em certo dia no jantar, fica nítido o constrangimento de ambos. Por isso, em seguida, o Prota diz que precisava falar com ela. Mas ela se negou a conversar. E isso durou uma semana, até que em certo dia o pai do Prota liga e avisa que nem ele nem sua nova mãe poderiam voltar para casa hoje, por conta de um tufão muito perigoso. Ou seja, hoje seria somente ele e Keiko em casa, pois seus pais não poderiam voltar a tempo de o temporal passar. Mesmo assim, ficou claro que ela não iria falar com o Prota como de costume. Porém, de repente, a garota pula nos braços dele. E com isso o Prota lembra que ela sempre teve medo de relâmpagos e trovões. Enfim, o Prota diz que mesmo que não veja nada de errado nisso, ele pergunta se ela poderia soltá-lo, pois ele teria algumas coisas para fazer. Então, com muito medo, Keiko pede para que o nosso Prota durma no quarto dela, pois ela estava com muito medo para dormir sozinha. Angustiada, ela diz que sabe que ele tem o direito de recusar, afinal ela o tratou tão mal esses dias. Contudo, ela não estaria pedindo se não fosse realmente importante. Em seguida, dizendo para que o Prota se apresse e traga seu cobertor para o quarto dela. Enfim, depois que o Prota se acomodou ao lado da cama dela, ele deseja boa noite para sua meio-irmã. Mas fica nítido que nem ele, nem ela conseguiriam dormir tão cedo. E talvez nem fosse pelo temporal que estava caindo lá fora, mas por ambos estarem dormindo praticamente lado a lado. Bom, o Prota sabe que deveria conversar com ela sobre o que ocorreu com eles no outro dia. Mas ela estava virada de costas, e para piorar, ele acaba ficando nervoso ao pensar que estava dormindo no mesmo quarto da garota que ele ama. Bom, de repente, mais um trovão chega, e então Keiko pula em cima do Prota, se escondendo embaixo de suas cobertas. Sem entender nada, o Prota pergunta o que sua meio-irmã estava fazendo, e ela diz que não tinha escolha, pois estava com muito medo, em seguida chegando mais perto do Prota, ao passo que vai entrelaçando suas pernas na dele. Então, depois de alguns olhares, Keiko questiona por que o Prota não pergunta a ela sobre o passado deles, pois com certeza qualquer um perguntaria, mas ele ainda não perguntou. E ela até entraria no assunto, mas sempre teve vergonha, o que de fato deixa o nosso Prota muito surpreso com sua atitude. Bom, o Prota explica que ficou muito feliz em poder morar com ela. Afinal, no passado foi ela que o ajudou quando ele não se encaixava na outra escola. Ao passo que explica que ela sempre foi uma boa amiga, mas ele não entendia por que depois ela ficou tão fria com ele. E somente com ele, com mais ninguém. Envergonhada, a garota responde que foi porque depois que ela cresceu, ela começou a ficar nervosa quando falava com o Prota. Portanto, ela não sabia dizer o quão perto ela poderia estar.
E realmente, ela estava consciente da sua condição, mas ela não sabia o que fazer, além de afastar o Prota. Momento em que o Prota pergunta o que isso significava, e ela diz que o amava. Diz que sempre amou o Prota. Por isso ela pede desculpas por todas suas atitudes até hoje, pedindo desculpas por ser tão fria. Bom, ouvindo essas palavras, o Prota também confessa que amava ela. Então, mesmo que ela fosse sempre fria com ele não se importava, pois ele a amava. Com isso, pedindo para que eles dois saiam juntos amanhã. E em seguida vemos uma cena onde eles dois vão para debaixo do cobertor. E daí, vou deixar a critério da imaginação de vocês. Enfim, logo descobrimos que eles começam a namorar. E diferente de antes, onde Keiko não queria ser vista indo para a escola com o Prota, agora ela o apressa, pois senão eles vão se atrasar. Enfim, espero que tenham gostado e por favor se inscrevam em nosso canal, pois apenas 30% das pessoas que assistem nossos vídeos são inscritas em nosso canal.